Hoje o tema do vídeo é solidão. Você já deve ter visto vários livros, poemas que falam sobre solidão e músicas também que falam sobre solidão. E aí, você se sente sozinho? Até Caetano se sente sozinho no meio da noite. Tem muita coisa para a gente conversar sobre solidão. E no processo de envelhecimento, como é que acontece esse sentimento de solidão? Vamos conversar sobre isso? Vamos então falar sobre solidão. O primeiro estudo científico realizado sobre a solidão foi feito por Robert Weiss em 1973 e ele estabeleceu alguns parâmetros para realmente atestar que isso realmente seria essa sensação ou esse estado de solidão. E eu vou ler aqui porque eu não conseguiria decorar tantos itens, tá? Primeiro é o apego a alguma pessoa que te traga segurança. O segundo é a integração social, que a gente estabelece nas relações sociais, de amizade, de trabalho. A terceira é cuidado e dedicação, quando você tem alguém na sua vida que cuide de você e de quem você cuide também, né? Essa troca. A quarta é um relacionamento de reafirmação de valor, onde você é visto e valorizado pelas pessoas da sua convivência. A quinta situação ele chama de aliança, onde as pessoas envolvidas nessa relação concordam e se comprometem em dar cuidado e assistência um para com os outros. A sexta situação ele chama de orientação, quando a pessoa tem alguém ou algumas pessoas para quem ela pede conselho, para quem ela recorre quando ela está com alguma necessidade específica. Vejam bem, são situações bem peculiares do que nós estamos vivendo hoje, não é? Porque num processo normal da vida, processo de envelhecimento, nós já passamos por várias mudanças nesses tipos de relacionamento. Por isso algumas pessoas atualmente se apegam tanto às redes sociais, porque ela dá uma falsa sensação de que não estamos sós, mas é apenas uma falsa sensação de que não estamos sós. E, eventualmente uma rede social, seja ela de diversão ou de trabalho, pode realmente oferecer algum tipo de ajuda, né? Como uma oferta de trabalho no LinkedIn, ou mesmo quando você pede alguma ajuda humanitária no Facebook. Pode ser que aconteça, mas são situações pontuais pela quantidade de dados e de pessoas que povoam essas redes sociais. E é lógico que nada substitui a relação pessoal, aquilo que nós sentimos quando nos relacionamos. Existem muitas coisas envolvidas no relacionamento físico, né? Quando eu posso ver de fato a pessoa, não através de um vídeo, mas quando eu posso olhá-lo nos olhos, quando eu posso estar naquele ambiente, onde tem o som daquele ambiente, onde tem o cheiro daquele ambiente, é diferente. E como isso se aplica a pessoa idosa, né? Como que isso vai afetar a qualidade de vida da pessoa idosa? Todos nós, em algum momento da vida, podemos experimentar sentimentos de solidão. Estar sozinho, morando sozinho, não estando em um relacionamento, isso não quer dizer que você seja uma pessoa solitária, não. Solitude é diferente de solidão. Então, às vezes as pessoas optam em estar sozinhas e ficam bem dessa forma. Outras pessoas não, outras pessoas precisam mais da companhia de um cônjuge, né, ou um companheiro, ou estar próximo das pessoas. Isso é diferente, né, dependendo da personalidade da pessoa, da maneira como ela foi criada. Enfim, mas quando
pessoa se torna idosa. Como que é isso? Algumas pessoas idosas preferem estar sós em suas residências, no seu cantinho, como eles dizem, né? Do que eventualmente vir morar com os filhos só para não ficarem sozinhos, né? Enquanto ele pode e tem uma independência, tem uma autonomia, o idoso deve ficar aonde ele quiser, mesmo que isso resulte em estar sozinho numa residência, desde que isso não implique em risco para a sua saúde e para a sua vida. Mas e a solidão? Será que essa pessoa que mora sozinha, ela se sente só? Você sabia que algumas pesquisas têm mostrado que a solidão, ela é presente no mundo todo, em todas as faixas etárias, a não ser, lógico, com crianças, né? Porque as crianças sempre tem alguém tomando conta delas, sejam tios, mesmo que não sejam os pais. Alguém está tomando conta dessa criança porque as crianças não têm autonomia para se autocuidarem até uma certa idade. Algumas pesquisas têm mostrado que o idoso às vezes prefere a companhia de outros idosos do que dos filhos e às vezes do próprio cônjuge. As pessoas gostam de estar nos grupos das suas mesmas faixas etárias. E isso é muito importante, estabelecer esse tipo de vínculo, né? Então, se você pode ter acesso aonde você mora, frequente grupos da terceira idade. Há pessoas que não querem ir porque elas não querem se identificar e aceitar que elas estão na terceira idade. Ok, então vá num grupo de pessoas mais jovens, mas mantenha esse relacionamento social porque isso é importante, estabelecer essa relação de autoajuda onde as pessoas perguntam por você, se preocupam com você, oram por você, ligam para você. Isso realmente traz um resultado para a qualidade de vida importante. É lógico que tem pessoas que gostam de pouca convivência. Vou lá uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, para mim tá bom, e o resto quero ficar quieto no meu canto. Ok. O ritmo de cada um e na intensidade dos relacionamentos, ele é muito individual. Mas a gente sabe que sentir-se só pode trazer prejuízo à qualidade de vida. Se a pessoa está só, mas ela não se sente só, ok. Então ela está bem consigo mesma, ela tem um prazer em si própria, nas atividades que ela desenvolve, na sua rotina do dia a dia. No entanto, se a pessoa sente vontade de estar com outras pessoas, ela deve procurar ter esses momentos, né? Essas oportunidades de estar, de conversar com outras pessoas, conhecer outras realidades da vida, das famílias dessas pessoas, eventualmente daquilo que acontece fora do seu mundo, né? Do seu mundo individual. Uma pesquisadora desenvolveu no seu doutorado uma pesquisa sobre solidão com mulheres idosas. E o que ela descobriu trouxe bastante surpresa para essa pesquisadora, que mais da metade, quase 70% das mulheres que viviam sozinhas relataram não se sentirem solitárias, né? Não sentirem solidão. E essas mulheres relataram que tinham vários tipos de relacionamento, né? Amigas, vizinhos com que elas podiam contar, e elas não se sentiam solitárias por conta desses relacionamentos, que mantinham de 7 a 11 relacionamentos. Poderiam fazer uma lista das pessoas que elas poderiam recorrer caso precisassem de alguma ajuda ou simplesmente se tivessem vontade de sair para tomar um café, para tomar um suco, para se reunir com alguém, para jogar conversa fora, né? Como algumas pessoas falam. Os homens normalmente, quando ficam sozinhos, num caso de viuvez ou num caso de solteirice mesmo, se sentem mais solitários do que as mulheres, porque as mulheres acabam tendo mais envolvimento com as coisas domésticas, né, do lar, às vezes costura, faz um artesanato e aí sai para comprar alguma coisa no sentido para fazer essa arte manual. E homens normalmente têm menos essa atividade, porque eles estão muito mais ligados ao longo da vida deles às atividades laborais, de sustento da família, e muitas vezes quando se aposentam ficam mais reclusos em casa, um pouco sem espaço para eles. Se ele não se envolve nas atividades domésticas de alguma forma, às vezes ele fica ali se sentindo um pouco encostado, um pouco atrapalhando a rotina daquela esposa, daquela companheira que a vida toda esteve usufruindo da ausência dele, né? Que só vinha no final do dia para estar ali então naquele ambiente. Então é muito mais relatos de homens que se sentem sozinhos do que mulheres.
E por isso talvez seja mais comum também que homens viúvos se casem, né, mais rapidamente do que as mulheres. Eu me lembro que num grupo de idosas que eu trabalhei, onde eu palestrava e dava algumas aulas, que elas se queixaram disso, né, de que há poucos viúvos, né? Mulheres ficam viúvas mais frequentemente que homens, porque os homens costumam se cuidar menos em relação a visitas periódicas aos médicos. Isso já está bem comprovado na literatura, né? Então é mais comum que existam mulheres viúvas do que homens viúvos. No entanto, esses homens que ficam eventualmente viúvos logo se casam, porque existe uma contingência grande de mulheres sozinhas que desejam ter um novo relacionamento. Então é muito mais tranquilo, digamos assim, para um homem, mesmo mais idoso, refazer a sua vida com uma outra mulher que eventualmente também esteja procurando companhia. Há um número maior de mulheres na faixa de idade, né, da maturidade, do que homens. Então isso faz com que a mulher também possa buscar outras alternativas de se sentir menos só, através das amizades, de frequentar grupos diversos, né, que têm atividades para pessoas nessa faixa etária, e que é permeado de mulheres esses grupos, né? Mais de 80% de frequentadores de grupos de atividades específicas para idosos são de mulheres. Os homens são raridade e muitas das vezes que frequentam esse grupo são pessoas muito especiais, pelo menos na minha experiência, né? Durante 15 anos que eu trabalhei com idosos, os poucos homens que frequentaram nossos projetos eram homens realmente muito especiais. Às vezes iam com as esposas, a maioria casado, aí não dava nem chance, né, para alguma idosa viúva poder paquerá-lo. Mas enfim, a questão da solidão, ela vai perpassar pela nossa vida em diversos momentos. Você pode estar sozinho, digamos assim, na ausência de seus filhos, se você tiver, ou de um companheiro, logo muito cedo na vida. Isso não é privilégio do idoso, mas o idoso certamente terá esse momento em sua vida onde os filhos foram embora, se casaram e nem sempre estão por perto, e às vezes vêm os netos, mas nem sempre os netos estão por perto também. Então é uma situação que nós devemos aprender a lidar e saber como vamos nos enquadrar nessa situação. O que faremos com a nossa solitude? Vamos deixar que ela vire solidão ou vamos deixar que ela traga também momentos de alegria e prazer para a nossa vida, conquistando outros espaços ou fazendo outras atividades que nos tragam prazer. Espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão de hoje e não se esqueça, se inscreva no nosso canal e comente as coisas, as dúvidas que vocês têm, para que eventualmente a gente possa criar novos vídeos com as dúvidas de vocês. Um grande abraço!